Acabamos de saborear o fruto da primeira mesa, a mesa da palavra. E é tão importante termos a beleza, sentirmos o sabor, contemplar sempre o fruto desta mesa, porque o sabor da Eucaristia, que comungamos daqui, vem desta mesa. Por isso a Eucaristia é sempre nova, por isso a Eucaristia tem sempre um sabor novo. O tempero do pão eucarístico nós só encontramos na palavra do Senhor, proclamada, meditada. Buscando então o tempero de hoje, desta liturgia em que nos traz a memória viva de Santa Rita de Cássia. Quais são as luzes que esta palavra nos apresenta para que, contemplando o exemplo de Santa Rita, possa ser também para nós o caminho a ser perseguido, o caminho que nós vamos percorrer para chegar naquela expressão máxima do Pai, que deseja que todos nós sejamos santos. E recorde bem que os primeiros cristãos levaram isso tão a sério que entre os membros da comunidade eles eram reconhecidos como santos, né? E a gente descobre isso quando lê as cartas, especialmente de Paulo e Pedro, que escrevem para os santos daquela comunidade, que são os membros da comunidade que escuta a palavra e que partilha o pão. Escolhi alguns temperos aqui. Naturalmente, cada um tem a sua receita. E na sua receita, depois você vai aprofundar e meditar essa palavra que vai te ajudar a viver com mais intensidade o pão da palavra, o pão da Eucaristia. A sabedoria de Deus. A primeira leitura dos Provérbios nos lembrava isso. Buscarmos e pedirmos sempre a sabedoria de Deus. E na espiritualidade cristã, quando a gente fala da sabedoria de Deus, nós nos aproximamos muitas vezes da força do Espírito Santo, às vezes nós nos aproximamos da presença de Jesus, mas a sabedoria de Deus vai se revelando no momento em que nós acolhemos a presença do próprio Deus na história, na nossa vida. É ali que o Senhor vai nos orientando, vai nos guiando para que nesta escuta nós façamos as melhores escolhas da vida, façamos as melhores opções. O texto é muito completo e minucioso, vai dizendo assim que quem se liga, quem está na atenção à sabedoria de Deus, né, vai fazer as escolhas certas nos momentos exatos. Aqui a gente poderia fazer a síntese desta primeira leitura com aquela expressão do Segundo Testamento, do Novo Testamento, que diz assim: tudo concorre para o bem daqueles que buscam o Senhor. Então, para quem busca a sabedoria de Deus, que é o próprio Deus revelado, seja no seu espírito, seja em Jesus e na história, para quem busca essa vontade, tudo vai concorrer para o bem. Do contrário, não precisa da gente ficar reforçando, já sabemos muito bem pela nossa fragilidade em não optarmos constantemente pela sabedoria. Agora vamos lá para o Evangelho. Qual que é esse tempero? Para quem celebrou os últimos domingos do tempo da Páscoa, que encerramos no domingo passado, foi meditando esse Evangelho, né, de muitas maneiras. Esse Evangelho que hoje foi proclamado de uma forma mais longa, ele foi sendo colocado nos últimos domingos da Páscoa. Mas uma expressão muito forte: permanecei em mim, para que nós possamos produzir bons frutos. Quando o Evangelho insiste nisso, é uma constatação de que nós vamos produzir frutos. E é isso mesmo, na história humana é assim, todo mundo produz um tipo de fruto. Agora, qual que será a qualidade desse fruto? Para que sejam frutos bons, nós somos chamados a estarmos unidos ao Senhor.
E nesta comunhão, nesta unidade com o Senhor, nós recebemos dele sempre a seiva, o alimento, a força. Aí sim, só pode nascer e produzir frutos bons. Com esses dois sinais, olhemos assim o exemplo de Santa Rita. A comentarista já nos ajudou no início da celebração, relatando momentos da vida de Santa Rita de Cássia, que nós podemos ler, meditar a partir desta palavra. Uma primeira coisa, fidelidade em todos os momentos da sua existência. Rita, como jovem, sentiu o desejo de consagrar a sua vida. Mas pela circunstância da época, o desejo, a opção, a vontade da mulher não era respeitada. E ela, então, assume o projeto que o pai deu a ela, casamento. Nessa primeira experiência como jovem, a gente já pode contemplar que só é possível abrir mão de um projeto pessoal se tem um sentido maior da vida, se a pessoa está ligada nessa sabedoria divina, de não querer fazer o seu querer pessoal, mas estar muito bem integrado numa dinâmica que era própria da cultura da época, em que a mulher deveria ser obediente em tudo. Assim ela assume um estado de vida que não foi opção pessoal, mas vai encontrar nesse estado de vida um caminho de santificação, não somente para si mesma, mas para quem ela recebeu como companheiro de vida, o seu marido. E depois, consequentemente, com os filhos. Então, mais uma vez, Rita de Cássia, permanecendo unida no Senhor, porque foi uma mulher da escuta da palavra, foi uma mulher da degustação eucarística que se alimentou da presença do Senhor, então ela foi capaz de dar naquele matrimônio não escolhido um caminho de vida para ela, um caminho de santificação. E aí se dedica na oração como fruto concreto desta união com o Senhor, desse permanecer com o Senhor, e alcança essa graça da conversão do seu marido. Então veja, abriu mão de um projeto pessoal como jovem, adolescente, e isso vai dando frutos. Essa mulher já estava amadurecida a ponto de assumir um sacramento, um matrimônio, mesmo que não tenha sido de uma escolha pessoal, mas vai dar sempre um sentido novo para aquilo. Depois, na relação com os filhos, como que Rita vai viver a sua santidade, esta sabedoria, esse permanecer junto com o Senhor, no seu compromisso de gerar vida como mãe. Esse tema, ele nos liga também a uma passagem do Primeiro Testamento, lá do livro do Gênesis. Vocês se lembram quando Abraão é convidado a fazer a oferta de um filho, e que aquele filho representava a certeza de que ele estava no caminho certo para concluir a aliança com Deus. Aquele filho era o sinal concreto da aliança com Deus. E Abraão disponibiliza esse filho. Então, se é para o louvor de Deus, se é para confirmar esta aliança, até mesmo não compreendendo nada, Abraão chega a esse nível de maturidade, esse nível de desapego tão grande que oferece o seu filho. Para nós cristãos, depois isso vai ser a imagem mais forte, mais viva do Pai que oferece Jesus para que nós tenhamos a vida nova. Então, Rita, aquela que medita a palavra, vai encontrar também nesse texto aí do Gênesis um sentido. Se é para que esses meus filhos se percam, que eles estejam então junto do Pai, que eles sejam oferecidos ao Pai. Esse nível de maturidade de fé
Nós homens não temos assim muita facilidade de entender. Eu penso que todas as mulheres que estão aqui se aproximam muito, né, desse coração de Rita. Vocês mulheres, vocês mães, vocês são capazes de perceber a que ponto chega a força do amor. A que ponto, né, Rita de Cássia chega para, como Abraão, oferecer esses filhos ao Senhor. E oferecer na dor, oferecer, né, na dimensão dessa palavra que a gente utiliza do sacrifício, e na originalidade dessa palavra que a gente tem que estar recuperando sempre. O que é sacrifício? Tornar algo sagrado. Rita torna esses filhos sagrados. Se são sagrados, podem ser oferecidos ao Senhor. Então ela sacrifica esses filhos no seu coração, significa ela torna esses filhos sagrados e oferece ao Senhor. E aí segue a sua história, e estando nessa circunstância de não ser mais esposa, de não ter mais seus filhos, ela retorna a um projeto original. Agora imagina o que seja, né? Uma escolha vocacional como jovem, como adolescente, e agora escolha vocacional de uma mulher madura. Então, quando Rita de Cássia busca o caminho de consagração na vida, ela só vai confirmar o que ela estava fazendo. Desde a sua juventude, consagra a sua vida pela força e pela espiritualidade do sacramento do matrimônio, tinha consagrado a sua vida na geração de duas vidas, porque colaborou com Deus na obra da criação, e agora entra um caminho diferente, mais um caminho de busca de santidade. O que faz com que Rita seja capaz agora, tendo passado, né, por tantas perdas, mas por tantas ofertas, chegar ao ponto de oferecer a si mesma como Cristo fez? Permaneceu unida ao Senhor, permaneceu na escuta constante da palavra, permaneceu na vivência constante da Eucaristia. Então, quando esses dois elementos da palavra e da Eucaristia tocam a vida das pessoas, aí sim é possível fazer sempre novas experiências. E Rita então consagra a sua vida, uma outra dimensão da santidade. Então já é santa porque, como jovem, abriu mão de um projeto pessoal. É santa porque viveu a intensidade do seu matrimônio. É santa porque deu um sentido de geração de vida, não só a vida física dos seus filhos, mas a vida espiritual dos seus filhos. E agora também faz um caminho de santificação na consagração da sua vida. Então, veja que não tem um que é maior do que o outro, né? São dimensões diferentes da vida de santidade em Deus. E a identificação que Rita vai fazendo com o Senhor passa a ser tanto que aí a gente compreende como ela certamente foi meditando aquela frase também de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Podemos repetir isso? Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Se ela comunga da palavra, se ela comunga do Cristo, ela fala esta verdade com muita maturidade. Então, é o Cristo vivendo em Rita, e é uma associação tão profunda, é uma intimidade tão profunda, que ela vai manifestar isso até no seu próprio corpo. Se chega a uma manifestação no próprio corpo, imagine que o que já passou, né, de identificação do sentimento de Jesus que ela está experimentando, das opções de Jesus que ela está experimentando. Porque o corpo é manifestação de realidades mais profundas. Então, esta marca que Rita vivenciou é um sinal para nós de que tem um caminho interior que foi feito, que seja na dor,
seja no sofrimento, mas também na alegria de uma entrega, de uma identificação tão profunda, tão séria, tão verdadeira com o Senhor. E ainda com consequências, porque às vezes, né, no caminho das santidades, a gente encontra as vaidades, né? Poderia ser colocada, né, essa marca de Rita como uma coroa do caminho de santidade. E esse sinal de identificação com Cristo, o que fez com ela? Viver isolada. Então, nenhum gostinho aqui de vaidade, né? Mas uma identificação profunda que até ela se afasta para ser sensível aos outros, para não ser agressiva aos outros, para não complicar a vida dos outros também. Esse é o nível, né, da sensibilidade que a santidade provoca nas pessoas e provocou em Rita. E assim ela entrega a sua vida a Deus, e por isso nós estamos aqui hoje, né, celebrando esse exemplo de santidade. Veja que o caminho de Rita não tem nada de tão especial assim, né? Mas é caminho interior de quem se identificou com a palavra e que viveu a intensidade da presença do Cristo na Eucaristia, a ponto de testemunhar que já não era ela que vivia, mas era o Cristo, vivendo nela mesma. Assim ela se manifesta e permanece na história. Por que Rita permanece na história? Porque é a presença do Cristo, né, na sua originalidade. Caminho também para nós. O que o Senhor então nos pede nesta noite para que nós cheguemos ou nos aproximemos deste caminho de santidade? Qual que é a força desta comunhão da palavra e da comunhão eucarística que o Senhor nos pede nesta noite, para que a gente tenha coragem, maturidade e verdade de dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Cristo vivendo em nós, nós vamos ter os mesmos sentimentos que haviam em Jesus, assim como Rita experimentou os mesmos sentimentos do Senhor. Convido a fazer um pequeno momento de silêncio. Busque dar essa resposta ao Senhor, né? Você consegue dizer agora, então, pela força dessa palavra e da Eucaristia: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim.